nosso cadastro, vocês podem verificar lá na conta de e-mail que vocês já receberam um e-mail do Kahoot aí de boas-vindas relacionado ao cadastro feito, né? Então, bora começar a trabalhar com o Kahoot. Então, aqui, voltando, né, no site do Kahoot, onde nós paramos lá, então nós já estamos com a conta aberta e aí nós vamos começar a criar os jogos, tá? Lembrando que essa é uma conta gratuita, então a gente tem menos recursos do que uma conta paga. Porém, para o que a gente vai fazer na sala de aula, basta essa conta gratuita, tá? Então aqui, ó, a gente vai escolher a opção lições curtas e interativas com enquetes e perguntas de quiz. Ele vai abrir aqui para a gente escolher de que forma a gente quer fazer. Então, para os recursos pagos, né, tem algumas opções aqui para ele gerar a partir de um arquivo PDF, com a ajuda de inteligência artificial, ou criar perguntas aqui com base em um determinado assunto também com a inteligência artificial. Porém, né, esses recursos aí são pagos, tá? Então, nós vamos trabalhar com o gratuito, né? Deixa eu só voltar aqui para ver se ele abre para a gente ver a mesma tela que a gente estava, senão vocês podem se perder. Então, o que a gente vai usar? Eu posso usar um modelo, então já ver lá algum carro pré-pronto para poder me embasar nesse modelo, ou eu posso começar do zero com uma tela em branco. Qual a vantagem de criar a partir de um modelo? Ele vai dar algumas opções de modelos para criar apresentações, né? Como se fosse slide, então não é só o jogo aqui que a gente pode usar, a gente pode usar outras coisas também, tá? Porém, nosso foco aqui é no jogo. Então, mesmo escolhendo lá a opção, né, com modelo e fechando, ó, ele traz aqui também para a parte onde a gente vai criar o nosso carro. Vou voltar de novo só para vocês verem aqui que a gente vai vir para o mesmo lugar. Então, ó, vou começar do zero com uma tela em branco. Ó, veio para a mesma tela que a gente estava ali antes. Beleza? Então, existem também as opções para a gente escolher temas, né, para o nosso Kahoot, temas. Então, tem a opção dos temas grátis e dos temas pagos, né? Aqui no profissional já é para quem paga lá a mensalidade, tá? Então, nos temas grátis aí tem algumas opções para deixar mais bonitinho aí o plano de fundo, né? Das questões. Então, tem algumas opções aí para vocês poderem escolher nesse tema grátis, beleza? Se eu quiser visualizar como é que ficou o tema que eu escolhi, vou clicar aqui em visualizar. Ele vai mostrar aqui, ó, como que seria o fundo aí com as perguntas que a gente vai criar. Como ainda não tem nenhuma pergunta, então só apareceu o fundo aí da tela, beleza? Como que a gente adiciona as perguntas no Kahoot? Então aqui nós temos, né, o local onde a gente vai colocar a pergunta e aqui no tipo de pergunta é o tipo de pergunta que você quer trazer aqui para o Kahoot. Então aqui ele traz de múltipla escolha, então eu tenho aqui 4 opções. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui da minha tela para vocês verem inteiro, né? Então, ó, dá para eu colocar aqui as opções, né? Escreva a pergunta aqui. Aqui eu posso trazer um vídeo, um som, uma imagem para ficar mais interativo. E aqui eu coloco as opções de respostas, tá? Então, aqui eu tenho a opção do quiz e o verdadeiro ou falso, que são gratuitos. Existem outros tipos de testes para o nosso quiz que envolve respostas curtas ou outros tipos de jogos, né? Que são para a versão paga, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente consegue, né, usar enquete, escala, tudo isso são para as versões pagas, tá? Tem muita coisa bacana aqui. Porém, né, o básico, perguntas e respostas, verdadeiro ou falso, a gente consegue usar no plano gratuito, tá?
Então, se quiser mudar o tipo de pergunta lá, é só escolher aqui a outra. Então, por exemplo, verdadeiro ou falso, tá? Então, por exemplo, o carro, vou colocar aqui só para registrar, né, uma questão. O carro é uma plataforma totalmente gratuita. E aqui, né, as opções verdadeiro ou falso, você vai selecionar a opção correta. Então, no nosso caso aqui é falso, porque tem também as opções pagas, tá? Então, essa seria a minha primeira pergunta do meu questionário. O que vocês vão fazer, né, durante a aula? Vocês vão criar o seu questionário aí no Kahoot. Então, o que a gente precisa fazer? Ir adicionando novos slides. Então, aqui, ó, adicionar perguntas, perdão. Escolher aqui se é quiz ou verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, a próxima eu quero um quiz. A primeira a gente colocou lá de verdadeiro ou falso. Eu vou colocar o quiz para dar mais de uma alternativa. Então, vocês vão escrever aqui a sua pergunta, né? Então, verifica lá das perguntas que vocês trouxeram aí para nossa aula, né? Qual é a pergunta que você quer colocar para o aluno. Para buscar imagem ou um som ou alguma coisa, ele tem um banco já de imagens aqui dentro do próprio Kahoot. Mas você pode trazer também de fora. Então, por exemplo, é uma equação matemática. Você tem como digitar algumas coisas aqui. Porém, se você tiver uma imagem do que você quer trazer, você pode adicionar aqui. Então, só clicar aqui no mais. E aí ele vai trazer lá algumas imagens que já tem, GIFs, né? Que são figuras animadas. Então, por exemplo, quero usar esse aqui, ó. Aí na hora da pergunta lá, vai aparecer a pergunta para o aluno, essa imagem, e aqui as alternativas que você vai dar para ele. Então, alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. Você vai escrever aí qual seriam as alternativas. Aqui eu só estou fazendo um exemplo. E aí você vai selecionar na bolinha aqui qual seria a alternativa correta, tá? Para que quando ele for responder, ele vai ter essa resposta, né? Ele vai ter lá a alternativa que ele colocou e qual seria a alternativa correta, beleza? Então vamos supor que nesse caso aqui seja a alternativa 3. E aí nós vamos construindo o nosso Kahoot, né? Então vamos criando aí as perguntas, adicionando aqui novas perguntas e construindo aqui as questões, tá? Outra coisa legal aqui na hora de construir as questões é vocês verificarem o tempo para a resposta. Normalmente, por padrão, ele coloca lá 20 segundos. Mas vamos supor que é uma pergunta que o aluno tem que pensar mais, ou, por exemplo, são alternativas muito longas, ou é um texto muito longo que ele precisa fazer uma leitura mais detalhada ali da opção, você pode aumentar este limite de tempo, tá? Até 4 minutos aqui, você pode alterar esse tempo. A mesma coisa para pontuação. Ele deixa uma pontuação padrão, porém você pode escolher, por exemplo, para aquela alternativa, ele não vai ganhar nenhum ponto. Ou para aquela questão, né, ele vai ganhar pontuação dupla. Então, se for uma pergunta muito difícil, ele pode ganhar pontuação dupla. Se é uma pergunta que ele deve saber ali, então pode ser uma pontuação padrão. Beleza? Eu também consigo duplicar os slides. Então, por exemplo, criei lá a minha estrutura, é verdadeiro ou falso, para não ter que ficar criando de novo, eu posso duplicar e aí eu só altero lá a minha questão. Então, ele vai ficar aqui, ó, a primeira questão, que era a que eu fiz, a outra que eu dupliquei, eu só mudo a pergunta. Então, outra pergunta, e essa seria a opção verdadeiro e não falso. Eu só mudo aqui qual é a opção. Preciso criar de novo, tá? Por exemplo, lá das alternativas, tem várias perguntas, várias alternativas que podem ser encaixadas lá com
perguntas diferentes. Então, para não ficar criando de novo a pergunta, eu posso ir duplicando e aí facilita a construção do Kahoot. Feito isso, terminei lá de escrever todas as minhas questões. Agora vocês vão fazer a de vocês. Vocês vão vir aqui em salvar. E vai dar um título lá para o seu Kahoot. Então, teste de matemática, avaliação. Aí pode colocar lá para qual turma você vai aplicar esse Kahoot. Né? Pode fazer uma descrição lá para o seu Kahoot, os critérios que você usou para poder criar lá a sua avaliação, ou é só uma avaliação diagnóstica, ou é uma atividade de sala, enfim, fazer lá a descrição do seu Kahoot e vem aqui no botão continuar. Então, já salvou e o nosso Kahoot está pronto. Daqui a pouquinho a gente volta com a outra parte da aula.